tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Priscila Volarte, sou membro aqui da Novo Tempo e a gente está aqui com o nosso quadro Com Ponto Versão, onde a gente conta testemunhos de pessoas, como eu sempre tenho falado, testemunhos reais. Aqui não é historinha não, querido. É o que aconteceu de verdade, o que Deus fez na vida das pessoas e o que Deus faz e vai fazer na sua também. Hoje eu estou aqui com o David Oliveira. David, ele é membro da comunidade apostólica Ovelha Church, aqui em Guadalupe. E David, né, como ele já havia me passado, ele viveu uma infância bem difícil, uma infância humilde, né? Como ele explicou, a mãe dele sempre trabalhadora, né? O pai dele infelizmente era alcoólatra. Então ele teve toda aquela dificuldade na infância dele. E como ele falou também, o pai dele foi bruxo. E veio a descendência da família, né? Dos avós, envolvida com a parte espírita, catecismo, candomblé. E David, ele acabou sendo criado e gostando, né? Como o David falou, ele sempre foi muito estudioso, sempre gostou de estudar e entender as coisas. E ele foi estudando essas coisas e ele foi passando por tudo isso, né? David, ele conheceu a Umbanda, kardecismo, várias religiões afrodescendentes, né? E como ele falou, ele teve essas bases, base católica e essas religiões também. E ele, com seus 19 anos, ele se casou e nesse casamento dele, ele me explicou, né, que ele passou por vários problemas, aquele casamento com muitas brigas, com muitos problemas, onde aconteceu, né, posteriormente a separação, voltou no casamento, como ele falou, teve drogas, chegou a usar drogas e não adianta, esse casamento com todas essas coisas ruins acaba na separação, foi o que aconteceu com ele. E nesse momento, né, foi quando Jesus começou a aproveitar a oportunidade, né? Então, nesse momento, a irmã dele havia se convertido, sua mãe, e começaram a falar de Jesus para o David. E agora o restante, mais detalhado, a gente vai saber dele, não é verdade? David, eu queria saber de você, como é que era você antes de conhecer Jesus? Primeiramente, uma alegria muito grande estar aqui com você, né, com essa igreja tão querida, com essas pessoas tão amadas. Então, é uma pergunta muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta muito fácil, porque antes de conhecer Jesus, eu acho que eu não sabia quem eu era. Acho que a verdade é essa. Verdade. Eu não sabia quem eu era. Né? Eu era uma pessoa que tinha muitos sonhos, eu sempre fui um grande sonhador, né? Eu sempre sonhei muito, só que parece que eu sempre dava um passo para frente e dois para trás, parece que as coisas não se realizavam. Eu sempre estudei muito, né? Como você falou aí muito bem, sempre estudei muito, sempre tive muitos sonhos, mas eu era uma pessoa triste. Eu era uma pessoa frustrada, eu era um jovem, né, que eu tinha uma baixa autoestima muito grande, eu me sentia pobre, eu me sentia feio, eu me sentia incapaz de conseguir as coisas. Né? Eu estudava muito, eu sempre fui muito determinado, eu sempre fui muito empenhado nas coisas, sempre trabalhei muito, comecei a trabalhar muito cedo, vendendo ferro velho, catava ferro velho, vendia latinha, fazia tudo que aparecia. Esforçado, né? Sempre fui muito esforçado, só que eu sempre me achei incapaz, sempre tinha uma coisa lá dentro de mim dizendo que eu estava fazendo aquelas coisas, mas em vão. Né? Então eu sempre fui muito determinado, né? Mas interiormente eu era um jovem triste. Eu era uma criança triste, eu era um jovem triste e quando eu me vi inserido naquela minha família toda ali, naquela história, né? Eu olhava para mim e eu dizia, poxa, eu quero tanto, eu sonho tanto, mas será que vou conseguir? Então acho que o que resume é isso, eu era um jovem triste, frustrado, com uma baixa autoestima e eu me sentia muito incapaz perante aqueles sonhos todos. Aí eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre, como eu falei, esse processo, né, que você viveu, por onde você passou. Contasse um pouquinho sobre esse processo que você teve. Na questão espírita, no caso, sim. Então, como a minha família, ela veio, né, ela me trouxe essa cultura
Porque muitas pessoas, a maioria, né, de nós, nós somos inseridos em uma família e aquela família nos traz uma cultura, Sim. né? E às vezes não sempre, né? A gente não consegue fugir daquilo. É Né? a Você é uma herança, criança. é a herança que é deixada, né? Exatamente. E aí você acaba herdando aquilo tudo e eu acabei herdando isso, essa cultura afrodescendente, né, de Umbanda. Então eu aprendi muito cedo a conversar com as entidades, né? Eu ficava sentado conversando com as entidades da minha avó, os Exus dela ali, durante a noite toda a gente conversava, isso eu já criança, né? E aí minha mãe também começou a me levar para alguns lugares, né, de Umbanda, e aí eu conheci também muito cedo o kardecismo, e no kardecismo, né, ele tem uma introdução, uma apresentação que ela é muito atraente. Por quê? O kardecismo ele tem a sua parte científica, ele tem a sua parte filosófica, ele tem a sua parte religiosa, fala sobre Jesus, fala sobre caridade, fala sobre tantas coisas boas, né? E aí ele é muito atraente, né? Você é estudioso, exatamente. te puxou a estudar mais, né? E aí me puxou e eu comecei a aprender sobre reencarnação, né? Sobre todos os livros de Allan Kardec, né? E aí eu tinha uma base de Umbanda, da minha família, comecei a ter uma base, né, de espiritismo, né, de Kardec, né? E aí um pouquinho depois eu comecei a conhecer o candomblé, né? Quando eu era criança, minha mãe chegou a me levar na igreja também. Então também tinha uma base evangélica. Minha mãe chegou a me levar na igreja Universal, né? A gente foi membro da Universal e da Batista. Sim. Quando eu era menor. Então eu tive uma base umbandista, kardecista, evangélica e depois cheguei a ter também uma base católica, que eu cheguei aí num cursilho, né? Se eu não me engano, como se fosse um retiro da igreja católica e depois uma base do candomblé. Passou por tudo um pouco, né? Exatamente. E aí eu gostava muito de religião, sempre gostei muito, né, de religião. Né? E aí quando eu cheguei a conhecer o candomblé, né, aí eu me encontrei ali no candomblé. Me encontrei no candomblé porque o candomblé ele é algo que ele te traz uma profundidade maior, né? Porque é algo que exige uma entrega maior. Porque são muitos detalhes, são muitos preceitos. Você precisa entregar realmente, não só o seu tempo, né, o seu dinheiro, como a sua vida, né, como um todo. Você precisa se dedicar muito. Então, eu me entreguei. Então, eu acabei construindo todos esses conhecimentos, né? Então, aquilo, para mim, era uma coisa muito certa. Para mim, nada iria mudar nunca na minha vida. Era uma coisa muito certa. Não, eu era espírita, eu amo candomblé, sim, eu amo os orixás, eu quero ser um grande pai de santo. Então aquilo para mim era uma coisa muito certa. E como eu havia dito, era um sonho ser um grande pai de santo, com um grande barracão, muitos filhos de santo. Isso para mim era um sonho muito grande na época. Eu queria saber, né, que você nos contasse como é que foi esse seu processo de conversão, como é que você conheceu verdadeiramente Jesus, como é que você chegou até ele, teve alguém, não, na verdade teve sua irmã, sua mãe, não sei, teve mais alguma outra pessoa que te ajudou a chegar a Jesus? Então, estava passando por um conflito muito grande na minha vida e nesse momento eu não sabia quem eu era, não sabia para onde ir, né? E aí eu estava completamente mergulhado, né, em religiões afrodescendentes. Eu ficava ali dias e noites, né, e eu não conseguia olhar além daquilo, né? E aí nesse momento eu não sabia mais o que eu sentia, não sabia mais para onde ir, não sabia mais quem eu queria ser. E aí nesse momento a minha irmã se converteu, a minha mãe também se converteu e eu creio que nesse momento Deus começou a agir na minha vida e elas começaram a me evangelizar. Às vezes você pensa que um versículo não é nada, que mandar um vídeo para uma pessoa no WhatsApp, né, não é nada, mas isso é uma ferramenta muito poderosa. E elas me mandaram ali alguns versículos, e eu muito retrucante, né? E aquilo começou
a fazer um buraquinho na pedra, né? E aí nesse momento, por coincidência, coincidência, né? Alguns amigos também começaram a mandar para mim alguns louvores. Eu não estava acostumado com isso. Começaram a mandar alguns louvores, alguns versículos, e isso começou a entrar, né, dentro de mim. E eu nunca dei atenção à religião evangélica, nunca dei atenção, né, às coisas gospel. E um dia, eu lembro que eu estava vendo o programa do Ratinho, e aí entrou o Thales Roberto, né, cantando uma música, né, super espalhafatosa, né, gritando muito, e aquilo me chamou atenção, aquilo me chamou muita atenção, né, e eu falei, caramba, que cara louco, né, por isso que eu sou um pouco suspeito de falar sobre pessoas que são muito espontâneas, pessoas que gostam de falar alto, de gritar, né, pessoas alegres, né, que às vezes existe um certo preconceito, né, com pessoas evangélicas que gostam de rock, que gostam de outros ritmos, né, de dançar, de fazer teatro. Existe muito preconceito. E eu sou um pouquinho suspeito, porque aquele cara louco me chamou a atenção. Eu comecei a pesquisar quem é Thales, quem é esse cara louco. Eu comecei a ouvir as músicas dele. E isso foi importantíssimo para a minha conversão, para eu conhecer Jesus. Eu tinha aquelas músicas loucas, mas também tinham músicas que me tocavam, né, no profundo, né? E aí eu comecei a ouvir aquelas músicas, e um determinado dia um amigo meu me mandou uma música dele, né? Ah, você gosta de Thales? Então toma! Vai o Thales e ainda vai a Gabriela Rocha junto, no pacote. Eu comecei a ouvir aquela música, Nada Além de Ti. E uma frase me chamou muita atenção, né, dizendo que eu não tinha nada, né, eu não tenho nada. Aquilo me chamou muita atenção. E em um determinado dia, depois de um conflito emocional, psicológico, né, religioso, eu estava com uma garrafa de cerveja, um cigarro na mão, e eu ouvi aquela música do Thales. Eu creio que naquele momento o Espírito Santo me visitou naquele momento. Eu creio que naquele momento o véu se abriu, o céu se abriu, as vendas caíram, e eu pude perceber que eu realmente não tinha nada, não sabia quem eu era, estava perdido. E naquele momento eu liguei para minha irmã e falei para ela, Liliane, uma coisa bem dramática, Liliane, eu preciso conhecer esse teu Deus, esse ser que está fazendo isso comigo, que está mexendo tão profundo comigo. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer o teu Deus. E eu lembro que naquele momento ela deu um grito, um berro, meu Deus, aleluia! Ai, a felicidade E dela. ela mandou alguns diáconos elencados, foram lá, oraram, começaram o processo. E aí no próximo domingo eu visitei a igreja dela e eu entrei por aquele corredor e é como se eu estivesse entrando no céu. Para mim era algo muito diferente e ao mesmo tempo muito maravilhoso. Eu comecei a congregar ali, chorei o culto todo, não lembro da palavra, não lembro de nada, mas a partir daquele momento ali, né, eu comecei a conhecer aquele Deus e eu posso te afirmar e afirmar para você aí que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nunca havia acontecido algo tão importante, tão maravilhoso quanto isso. E depois desse dia eu nunca mais saí da presença de Deus. Como é que você é hoje? Como é que é o David hoje? Como um homem, como profissional, como casado, né? Como um marido? Como é que é você hoje, depois de conhecer Jesus, né? Depois do seu processo de conversão? Então, Priscila, depois que eu conheci a Jesus, né? Que eu visitei uma igreja, porque isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas, elas, poxa, eu sei quem é Jesus. Eu sabia quem era Jesus através do kardecismo, né? Através de muitas outras religiões. Eu conhecia Jesus, eu sabia quem era Jesus, o Jesus da Bíblia e tal. Só que quando você começa a conhecer, a frequentar algum templo, alguma igreja, né? Você conhece o Espírito Santo. Né? E é através do Espírito Santo que você vai realmente conhecendo quem é esse Deus. Né? Porque eu conhecia vários deuses, mas aquele Deus da Bíblia, que é o Deus
Adão e Eva, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Esse Deus que teve uma descendência e veio, né, trazendo Jesus, eu não conhecia de verdade. Então, depois que eu comecei a conhecer esse Deus, depois de frequentar uma igreja, né, eu pude mudar completamente a minha vida. Né? Eu fui liberto de muitas coisas, desses demônios todos, eu fui curado, né? E aí eu comecei eu comecei a me conhecer, que eu não me conhecia, né? Sim. E aí um versículo que toca muito a minha vida é Mateus, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 17, que diz que você não consegue colocar em odres velhos um vinho novo. Então eu tive, nesse momento, né, depois de conhecer esse versículo e outros, que eu precisava ser um odre novo, eu precisava ser uma nova pessoa. E aí, isso é um processo, né, muito longo, né? E aí eu comecei a fazer esse caminho, esse processo. E eu comecei a melhorar como pessoa mesmo, como homem. Sim. Comecei a ser mais centrado, deixei de beber, deixei de fumar. Né? Os meus sonhos de estudo, eu comecei a estudar de novo. E aí, há 4 anos atrás, eu passei na Universidade Federal Fluminense, né? Vestibular público. Isso foi assim, uma das maiores realizações da minha vida. Eu tive um casamento frustrado, né? Eu me casei, hoje eu sou um marido que tem uma esposa que me ama muito, né? Que nós sonhamos juntos, nós cremos no mesmo Deus, né? Isso é muito maravilhoso. E aí, hoje em dia, eu também trabalho em uma igreja, né? Eu me considero um ministro das artes, né? Um ministro de teatro, amo pregar. Então, hoje eu sei quem eu sou. Aquele jovem frustrado, aquele jovem triste, angustiado, ele ficou para trás, né? E hoje eu me considero um homem realizado, que ainda tem muitas metas, muitos sonhos, muitos objetivos, mas que tem a paz. Acho que isso simplifica tudo, né? Essa paz que o Espírito Santo me traz hoje para realizar todos os meus sonhos, né, eu acho que é o meu maior presente. Então hoje, vou resumir assim, hoje eu sou um homem que tem paz para poder realizar todos os meus sonhos. Eu acho que é isso. Maravilha. Tem jeito, gente. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele não tem como o Espírito Santo entrar na tua vida e não ter mudança. Se você falar assim, a pessoa não mudou, então realmente ela não deixou o Espírito Santo entrar na vida dela. Verdade. Né? E assim, só para finalizar, eu queria que você deixasse, para quem está aqui nos assistindo, que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, né? Como eu tenho falado nos últimos dias. Então, deixa aí para quem está nos assistindo uma mensagem de Deus que tiver no teu coração para as pessoas que estão assistindo a gente. Amém. Eu queria deixar um versículo que está em 1 Coríntios, que diz assim: aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não entrou no coração do homem, isso, é exatamente isso, o que Deus tem preparado para você. Talvez você ainda não tenha se encontrado, talvez você ainda não saiba quem você é e para onde você deve ir. Mas fique tranquilo, porque Deus já sabe. Deus já sabe para onde você deve ir. Deus já tem tudo preparado para a sua vida. Então, calma, fique tranquilo. Tudo vai dar certo, porque Deus está olhando para você, para o seu problema, para a sua adversidade e para o seu futuro. E a partir do momento que você entregar o seu futuro ao Senhor, está tudo resolvido. Porque Ele é o Deus do passado, da sua família, Ele é o Deus do seu presente hoje, mas Ele também é o Deus do futuro. E se você entregar o seu futuro a Ele, tudo estará resolvido. Fique tranquilo, porque Deus não te esqueceu. Ele está olhando para a sua dor, Ele está olhando para o seu coração. Fique tranquilo, Deus te ama. Amém. Deus é maravilhoso, né? E assim, só uma coisa, né, que eu lembrei agora, porque assim, David, ele é envolvido com teatro. E eu lembro que ele falou que antes de conhecer Jesus, ele já
Trabalhava, fazia parte de teatro, né? Então, às vezes a gente acha que essas coisas a gente não pode usar para Deus. Pode sim. É verdade. Pode sim. Use os teus dons. Não é verdade? Porque assim, gente, isso aí não foi o que o mundo te deu, não. Tem coisas que Deus te deu, só que você está usando no lugar errado. Verdade. Deus precisa da Não é gente. verdade? Deus precisa de você. Então, ele fazia teatro lá fora e hoje ele faz teatro para Deus. Ele mostra para as pessoas o que acontece muitas vezes no mundo, que a gente não vê, sabe? As pessoas acham real, o mundo espiritual. Muitas vezes a gente não vê, não sabe o que acontece. Então a gente usa o teatro, né, para isso, para mostrar o mundo espiritual para você que não consegue ver, para você ter um entendimento melhor. Então Deus ele vai te usar também, assim como ele tem usado o David, não só isso, mas em diversas áreas, né? O testemunho dele vai alcançar em diversos lugares. Eu sei que Deus vai usar a tua vida. Eu falo assim, né, puxando um pouquinho para mim, eu antes de me entregar a Jesus, eu gostava de dançar. De dançar, eu Foi uma gostava de referência dançar. para mim durante muitos anos. Também, olha, nem sabia Como disso. ministra das artes, Então assim, eu gostava de dançar e quando eu comecei a me envolver nessas coisas da igreja, eu falei assim, poxa, mas eu gosto tanto de dançar na igreja, eu não vou poder dançar. E aí? Aí então assim, né, até eu brinco que eu não fazia nem muitas coisas erradas, eu nunca fui de beber ou fumar, mas eu gostava de sair pra dançar. Era o que eu gostava, era o meu hobby. E aí eu me converti, só que eu deixei isso pra lá, deixei o Espírito Santo falar mais alto no meu coração. E o Senhor me deu a oportunidade de ministrar dança na casa dele. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, e o David está aqui, ele vai poder falar isso. Não tem coisa melhor do que ministrar, do que dançar na presença do Senhor Jesus, querida. Verdade. É algo indescritível, é uma emoção, a gente está ministrando, como a gente ministra no culto, na dança, uma coreografia. É algo que não é só uma expressão normal, mas é algo que vem de Deus, que te toca. Cantar é bom, mas cantar pro Senhor é melhor. Não, Dançar é tudo bom, mas pro dançar Senhor. para o Senhor é melhor. Tudo pro Senhor melhor. Eu não falei cantar porque cantar eu sou um desastre. Mas assim, tudo que é pra Deus, gente, é melhor. Verdade. Não é que a gente não fala aqui que a gente não vai ter mais problemas, querido. Problemas a gente vai ter porque a gente está aqui nesse mundo. E a palavra de Deus diz que esse mundo jaz maligno. Mas só que, como David disse, hoje ele tem paz. Então, com o Espírito Santo, a gente vai passar por essa turbulência toda e a gente vai continuar tendo paz. Porque não vem de nós, vem de Deus. E o que vem de Deus, gente, o maligno não toca. Amém? Então, a gente quer agradecer o David, entendeu? Nossa. Por essa oportunidade, entendeu? Uma honra, uma alegria muito grande. Vai tocar muitas vidas, entendeu? Como eu tenho sempre falado, às vezes as pessoas acham que só elas passam por certas situações. E nos testemunhos que a gente vai estar mostrando aqui no canal, vocês vão ver que vocês passam porque outras pessoas passaram. E elas conseguiram. Mas como eu sempre falo, não é sozinho que você vai conseguir alguma coisa. Alguém vai te ajudar e o Espírito Santo vai transformar a vida. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo fazer morada, deixa ele te curar, te libertar, te transformar e te dar uma nova vida. E essa paz que o David sente hoje, que eu sinto, você vai sentir também. Maravilhoso, né? É muito bom, né?